Gente, todo gay tem alguma história terrível no Grindr. Aliás, geralmente não tem uma, tem várias. Só não tem quem nunca usou. E aí vem aquela pergunta, dá para um gay sobreviver hoje sem essa panela de pressão maluca que é o Grindr? E se o Grindr é um mal necessário, será que dá pra gente usar de um jeito um pouco mais saudável? Agora no carnaval o Twitter tava pegando fogo com uma discussão sobre redução de danos no uso de drogas. E foi isso que eu fiquei pensando. Dá pra fazer uma redução de danos no uso do Grindr? Eu tenho algumas dicas pra você. Aqui no canal Gay Nerd a gente fala de cultura pop e questões da vida gay, às vezes tudo ao mesmo tempo. Se tudo isso te interessa, dá um like no vídeo, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber todas as notificações. Gente, eu penso em fazer esse vídeo há pelo menos uns 3 anos já, desde a época que eu tava solteiro. Mas eu ia chamar de outro jeito, eu ia chamar de como ser bom no Grindr, mas ia ser um golpinho. A pessoa ia assistir pensando que eram dicas de como ser eficiente no Grindr, né? Como ser pegador, e na verdade eu ia falar sobre como ser generoso e gentil com as pessoas. Porque o problema número 1 do Grindr é esse. Todo mundo quer ser bonzão, mas ninguém quer ser bonzinho. Até porque existe toda uma construção imagética, imaginária, em torno do gay bonzinho. Uma ideia completamente doida, muito estimulada pelo pornô, inclusive, de que o cara que é gentil, bacana, positivo, é ruim de cama. Não tem pegada, mete fofo. Eu fiz inclusive um vídeo sobre isso, o mito do bad boy. E se você é do tipo que sempre se interessa pelo cara que é mais malandro, que é mais bruto, acho que vale você dar uma olhada. A questão é que o Grindr é a intersecção de duas coisas muito problemáticas: as redes sociais e a comunidade gay. Ele é como se fosse o filho da pior parte de um com a pior parte do outro. Das redes sociais, o Grindr herdou primeiro a despersonalização. As pessoas ali não enxergam os outros usuários como pessoas. Eles são só um textinho, uma fotinho ali na tela. Eu não sei quem é, eu não me importo e não tem nenhuma punição, nenhum aspecto negativo se eu simplesmente for horrível com aquela pessoa. Então no Grindr, assim como no Face, no Instagram, nos comentários dos portais, as pessoas falam as coisas mais absurdas pra gente que ela nem conhece. Coisas que, na maioria das vezes, a pessoa jamais diria ao vivo. Aí piora porque no Grindr a gente também tem o anonimato. Muita gente não entra com foto de rosto, às vezes não entra com foto nenhuma, então a sensação de invulnerabilidade é maior ainda. Você literalmente pode falar o que você quiser. E aí você sabe exatamente onde que isso intersecciona com a nossa comunidade. A nossa comunidade tem sérios problemas com corpos diversos, com expressões de gênero que fogem da heteronormatividade. E claro, tudo isso num ambiente de consumo rápido, onde todo mundo é transformado em produto e ao mesmo tempo em consumidor. E cereja do bolo, todo mundo compete com todo mundo. E às vezes eu penso que a maior ironia é que talvez os gays sejam as pessoas menos indicadas no mundo a estarem num ambiente como esse. Porque a gente traz junto uma série de traumas, de frustrações, de inseguranças que a gente carrega pelo mero fato de ser gay numa sociedade que não aceita gays. A gente entra ali buscando majoritariamente sexo, mas no subtexto, a gente está procurando outras duas coisas. A validação do nosso ego, né? Olha como eu sou desejável. Ou, no longo prazo, o preenchimento da nossa carência afetiva. Olha, eu sou amável. Só que são 3 níveis aí que já não se conversam muito e conversam menos ainda nesse ambiente do Grindr, que é cheio de barulho, cheio de interferência, cheio de pré-julgamentos. Então muita gente entra num ciclo quase abusivo com o Grindr, onde ele se torna ao mesmo tempo o reforço desses problemas quando ele dá errado e a solução desses problemas quando ele dá certo. Só que nada garante nenhum resultado nem outro, você nunca sabe o que você vai conseguir. Então o Grindr, na verdade, não difere nada de uma máquina de caça-níquel, ele é como se fosse um cassino. Você entra lá pensando, agora vai, né? Ai, e se dessa vez der certo? E, na verdade, você mais perde dinheiro do que ganha. E na mesma lógica do cassino, algumas pessoas ao seu redor até ganham o prêmio. E isso, na verdade, só serve para te manter na esperança de que uma hora vai acontecer com você. E sim, também acontece, claro que acontece. A gente encontra algumas pessoas no Grindr. Mas isso também te deixa numa mentalidade tipo, bom, eu ganhei R$50. Será que na próxima eu consigo 100? Será que se eu ganhar 50 de novo, eu vou ficar tão satisfeito quanto da última vez? Então, real oficial mesmo, eu acho que a gente deveria lidar com o Grindr
quase da mesma maneira que a gente lida com um cassino, com um site de apostas. Só entra nessa se você estiver bem preparado psicologicamente. Você tem que estar estável, você tem que entender aquilo como uma diversão. Se você entrar lá desesperado porque precisa ganhar 30 mil para pagar uma dívida, você vai fazer besteira. Você não vai pensar racionalmente. Tudo que acontecer ali vai ser muito mais impactante. Portanto, a dica número 1 de redução de danos no Grindr é: não use o Grindr. Mas a gente sabe que esse conselho não funciona para quem usa drogas, então também não vai funcionar para todo mundo que usa o Grindr. Como que você, de fato, reduz o dano? Como é que você se machuca menos? Primeiro, reduza as suas expectativas. E eu não tô nem falando sobre a expectativa do tipo de homem que você quer, não é nada disso. Eu tô falando sobre as suas expectativas do tipo de usuário que você quer, ou que você acha que deveria existir. Porque eu percebo que a principal frustração de muita gente no Grindr vem de uma projeção de como você acha que as outras pessoas deveriam usar esse aplicativo. A gente tende a achar que a outra pessoa usa o Grindr do mesmo jeito que a gente usa. E isso não é verdade. Então, por exemplo, se você é do tipo que checa o Grindr toda hora, né, tá com as notificações ativadas, você vai se frustrar quando encontrar um cara que demora horas para responder a sua mensagem. Se você é um cara que quer pouca conversa e quer partir direto pro real, você vai se frustrar com um cara que quer conversar um pouco mais um tempinho, que não pode agora. E essas diferenças no estilo do uso, nos objetivos, são várias, são infinitas. Cada um usa de um jeito e ninguém tá errado. Então, antes de você surtar, se pergunta: o jeito como essa pessoa tá usando o Grindr tá me incomodando porque é errado ou só porque é diferente de mim? Calibra as suas expectativas, porque eu te garanto que a sua ansiedade vai diminuir. Aquela ansiedade de ficar tentando interpretar o que as ações ou as inações daquela pessoa significam. Minha segunda sugestão tem a ver com o seu perfil. O que escrever na área do perfil? Eu, particularmente, acho que a área de perfil se chama perfil, não se chama classificados. Então o correto é você falar sobre você mesmo e não sobre o cara que você busca. Eu diria aí que majoritariamente os perfis que focam no cara que a pessoa busca tendem a ser mais ríspidos. Você já viu esses perfis tipo assim: leia antes de me chamar. Aí o cara fica colocando: não curto X, não curto Y, não curto assim, assim, assado. Eu acho meio pretensioso. E aí tem duas coisas para pensar bem antes de escrever. A primeira é, de novo, como você usa o Grindr. Se você é do tipo mais tímido, que prefere que os outros iniciem a conversa, então seu perfil tem que ser sobre você. A pessoa tem que ler aquilo e pensar: pô, legal, vou conversar com essa pessoa. E a segunda é o seu estado de espírito quando você escreve aquele texto. Se você tá com raiva, tá frustrado, tá puto, o Grindr te irrita, não escreva o seu perfil. Não aguento mais essas pessoas, só tem idiota aqui. Cara, se você tá com raiva, não usa o Grindr, tá te fazendo mal. Ninguém é impressionado ou seduzido por uma pessoa que tá puta da vida, ou que tá carente, ou que se coloca para baixo. Isso não funciona. Terceiro, interação com as pessoas. Saiba rebolar. Rebolar no sentido metafórico da coisa. De novo, vai vir gente com as abordagens mais malucas do mundo. Tem gente que vai te cumprimentar, tem gente que vai chegar direto ao ponto, tem gente que vai chegar falando umas coisas nada a ver. Se aquela pessoa talvez seja interessante para você, saiba se adaptar. Entra no tom, pelo menos nas primeiras conversas. Depois você já vai começar a perceber se aquilo te interessa ou não. Não leva o modo como uma pessoa chega em você pro lado pessoal. Dificilmente vai aparecer um cara falando 100% das coisas certas, tipo filme de Hollywood. Se você não curtiu, o botão bloque é o seu melhor amigo. Eu digo isso com toda a tranquilidade do mundo. O Grindr tá cheio de gente doida, gente mal educada. Você não é obrigado a tolerar nada de ninguém. Eu sou a favor, inclusive, do bloque preemptivo. Assim, você lê o perfil e aquela pessoa te passa uma vibe ruim, é bloque na hora. Vai limpando o seu feed, né? Limpa. Até para dar a chance de entrar mais gente que tem a ver com você. Se você chegou a conversar com a pessoa, eu acho que vale dar uma explicação básica antes do bloque. Não precisa ser uma dissertação, tá? Você pode mandar algo na linha: cara, eu acho que eu tô procurando outra coisa, boa sorte pra você. É isso, tchau e bênção. Da mesma maneira, você também não leve pro lado pessoal quando alguém encerrar uma conversa contigo. Agora, a regra número 1 para criar um ambiente saudável no Grindr, que é a mais fácil e ninguém cumpre: não comente o corpo da outra pessoa. A outra pessoa não quer saber a sua opinião negativa sobre o corpo dela. Ai, mas é só uma dica, é só um toque. Não, você não é ninguém. Você não é
amigo dessa pessoa, você não é namorado, você não conhece essa pessoa, a sua opinião não é válida. Ela não vai mudar o corpo dela, o cabelo dela, o pinto dela, só porque você deu um toque. Mas e se alguém fizer isso com você? Acho que essa é a grande questão, né? Eu acho que existem rejeições e rejeições. Uma rejeição normal, em que a pessoa simplesmente não está interessada, é absolutamente parte do jogo. Você não é obrigado a conversar, ou ficar, ou transar com qualquer pessoa que chegue em você no Grindr ou na vida real, certo? Então, normal que a outra pessoa também não queira ficar com você. Agora, se é uma rejeição mal educada, ofensiva, que a pessoa comenta do seu corpo ou da sua posição sexual, eu entendo que é dolorido, até para quem está estável psicologicamente. E eu acho que o que pega também é essa sensação de impotência, que a gente não tem como reagir com essa pessoa que está falando esse absurdo, essa barbaridade. Mas o fato é que nenhuma das suas reações vai mudar qualquer coisa na vida dessa pessoa. Uma pessoa que tem a necessidade gratuita de humilhar alguém no Grindr está passando por questões pessoais e psicológicas muito mais profundas do que qualquer coisa que você possa impactar. É aquilo que eu falei. O Grindr vira uma panela de pressão para questões de ego, de validação, de carência. E eu sei que é anticlimático, mas a única reação possível é bloquear esse cara e seguir em frente. Se você quiser parar um tempo para deixar aquilo passar, eu super recomendo também. A gente tem que entender os momentos em que a gente precisa se fortalecer e geralmente esse processo acontece longe do aplicativo. Gente, esse é o tipo de tema que poderia render mais uns 2 ou 3 vídeos só de dicas e conselhos. Então, se você quiser que eu volte nesse tema, que eu me aprofunde mais, fala aí nos comentários. E me conta também como foram as suas experiências com o Grindr. Você ainda usa? Ele te afeta? Ou você aprendeu a se proteger? Compartilha com a gente como você fez isso. Um último recadinho é que o próximo encontro dos seguidores do canal aqui em São Paulo, na Ludus Luderia, já está marcado. Vai ser no domingo, dia 26 de março. Você que tem essa percepção do Grindr, que a nossa comunidade só tem gente arrogante, mal educada, se você aparecer lá, eu te garanto que você vai ter uma experiência completamente diferente. É um monte de gente de boa, querendo se conhecer, querendo conversar, querendo jogar junto. O link para os ingressos está no descritivo do vídeo. Me segue nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.